Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura de cartas, desta vez na primavera. Utilizando uma de nossas ferramentas guias, que é a Roda da Jornada, no Vidas em Luz nós analisamos 12 áreas que envolvem o desenvolvimento humano integral. E a cada uma das estações focamos em 3 áreas dentre essas 12, que representam uma tríade específica. Na primavera nós temos a tríade de relacionamentos em evidência, com as áreas vida social, desenvolvimento amoroso e família. Por meio do sagrado instrumento da cartomancia, mergulhamos juntos nos campos frequenciais e quânticos para obtermos mais clareza e direcionamento. Intuímos para a leitura desta estação o tarô egípcio de Kier. Então, em sintonia com este iluminado povo e com toda a egrégora plural que nos assiste, vamos juntos nessa. Começamos com o campo da vida social, cujo arcano maior de número 18, o crepúsculo, é a lâmina que veio nos orientar. A simbologia geral desta carta, ela retrata as limitações da nossa imaginação, o obscurecimento da mente, as questões enganosas, a traição e a alteração dos critérios que nutrimos dentro de nós para a tomada de decisões. Ela também fala muito deste nosso lado mais intuitivo, inconsciente, inclusive sobre as sombras, os traumas da mente, as fantasias e os medos. Essa carta, aparecendo aqui ancorando luz para o nosso desenvolvimento no campo da vida social, clareia que estamos percebendo as instabilidades deste campo. As situações incertas ou internas do nosso inconsciente estão em evidência, pois está mais do que claro que elas estão nos impedindo de vivenciarmos mais plenamente este campo devido a traumas e dores do passado. Essas situações do pretérito, elas podem trazer para o presente percepções confusas, medos, sensação de inimizades e traições das mais diversas formas de manifestação, né? Mas aqui especialmente se tratando de amizades e laços da vida social mesmo. A simbologia numérica da carta é 1 mais 8, 9, trazendo, segundo o povo egípcio, o arquétipo do iniciado, aquele que reconhece a completude dos processos, começo, meio e fim, ação e reação das coisas, né? Como os 9 meses da gestação, por exemplo. A simbologia astrológica da carta é Urano em Escorpião, retratando esta força do inconsciente que estamos conversando e a nutrição de um olhar mais profundo e com contexto, visando o todo da situação e também todos os envolvidos, saindo do umbigo, né? A letra hebraica representada na carta é Tzadi, ancorando a representação dessa força serpentina que nasce lá no chakra básico, na base da vida, e sobe até o coronário, até a consciência plena. Da mesma forma que também trata da imaginação e tudo que diz respeito ao magnetismo pessoal. Complementando tudo isso, percebemos também o arcano 18 nos levando a pensar de modo mais profundo, de forma que podemos, vamos dizer assim, estudar 2 padrões comportamentais em 2 extremos, né, com base nestas experiências dolorosas do passado, né? Uma delas é essa confusão mental e todas as emoções desarmônicas que nos levam a uma espécie de isolamento, de desconfiança e falta de movimento e nutrição nesse campo. E é bem aquele lance assim dos bons pagarem pelos maus, sabe? Então, a vida ela nos presenteia o tempo inteiro com pessoas incríveis que a gente já conheceu, já conhece, ou pode estar nos presenteando com novos laços de pessoas que estão em afinidade conosco, mas por causa das experiências negativas do passado, a gente acaba gerando uma espécie de proteção, nós nos blindamos, né, a todas essas energias. E num outro extremo, justamente pelas dores e pela falta de olhar para isso, né, nós temos um padrão que envolve, podemos chamar assim, de autoenganação, aquele lance do afogamento, por assim dizer, né, das dores do passado em laços superficiais, sabe, em padrões de comportamento não tem outro jeito de falar, bobinhos assim, sabe? Que não tem norteamento de valores, que não se busca uma conexão genuína, né? Então, dessa forma, sem o devido critério, né, sem esse questionamento saudável e inteligente, também acabamos botando o pé na jaca, assim, né? Então, por isso que com perguntas bacanas, a gente sempre pode pensar. Por exemplo,
O que este ambiente e pessoas podem proporcionar? E que tipo de influência isso exerce sobre a minha vida? Uma vez alcançada a resposta, podemos dar sequência a esse pensamento saudável e inteligente. Agora que eu sei disso, eu continuo querendo isso? É esse tipo de experiência e interações que eu desejo? E mesmo que eu deseje, entre aspas, porque a gente sabe que muitas vezes o desejo ele está mais atrelado a um estado de consciência baixo do que de fato é um estado de consciência que olha para de fato as coisas que agregam e são saudáveis, né? A gente pode perguntar: quais serão as consequências a curto, médio e longo prazo ao estreitar laços com estes ambientes e indivíduos? É o que eu verdadeiramente, com o melhor de mim, eu intenciono co-criar isso? Escrever isso no meu livro da vida? Com certeza, né? Então, olhando para esses dois extremos e fazendo perguntas deste teor, né, conseguiremos olhar com muito mais amor e sabedoria para este campo, gerando e potencializando as curas com o passado. Então, uma boa terapeutização dos assuntos, unida a boas reflexões diárias, leituras e orações em conexão com a espiritualidade benfeitora, corrigindo, pode ser muito útil. Não apenas o passado ele pode ser ressignificado com isso, com esse convite que essa carta está trazendo, como também pode nos relembrar e trazer à superfície valores e nutrientes para o jardim do presente, sabe? E dessa forma, não apenas hoje, mas o amanhã, né, poderá ser iluminado com a razão e a intuição, agora unidas numa polaridade saudável e elevada, numa oitava positiva, né? Também olhando para a carta, toda a simbologia do plano superior, do plano médio e do plano inferior retratam, então, portanto, esse encontro com as sombras, cara a cara com os perigos, com os pensamentos e sentimentos que ainda não estão claros, né? E dessa forma, com certeza, enquanto permanecem obscurecidos, são danosos na relação interior da gente com a gente mesmo, né? E também no campo externo, nos laços da vida social aqui especificamente, né? E é por isso mesmo que essas reflexões elas são muito bem-vindas, para que, em sintonia agora então com o povo egípcio, possamos aproveitar de fato o poder da noite, do crepúsculo, para simbolicamente morrermos para o que é obscuro e renascermos a partir destas experiências, aproveitando em ressonância com a lei da afinidade, para estarmos bem nutridos nesse campo, né? Deixando os padrões doentes para trás e fortalecendo os laços que, por mais que possam estar necessitando de curas, são verdadeiros, pautados no bem e que façam parte deste campo de comunhão de almas. Então, assim é, que assim seja. Prosseguimos agora para o segundo campo, que é do desenvolvimento amoroso. A lâmina que saiu na tirada é o arcano menor de número 27, o inesperado. A simbologia geral da carta retrata algumas frequências que nos envolvem neste campo, como, por exemplo, temor, embaraços, né, vergonhas, golpes, perigo de traição, impulsividade, surpresas tanto positivas quanto negativas, possíveis desavenças e até mesmo o mau uso da inteligência. Analisando aqui, existem algumas semelhanças com a carta anterior, como a questão da traição, que também apareceu, mas agora voltada à vida amorosa, né? Mas com toda certeza percebemos as claras diferenças nas demais características, né? Entre uma carta e outra. Pessoal, convido a uma reflexão, pois sempre que mergulhamos nestes campos pessoais de autodesenvolvimento, né? Quem está recebendo a clareza sou eu, é você. Então que a reflexão possa fazer morada antes de qualquer coisa no nosso íntimo. Sejamos nós as pessoas a olharmos para estes desequilíbrios e não sermos os canais de manifestação dos mesmos, correto? É sobre autorresponsabilidade mesmo. Não nos verão tratando destas questões de desenvolvimento humano no Vidas em Luz de forma diferente. Então, feita a reforma íntima, lógico, nós também olhamos para fora, ou seja, para os envolvidos. Afinal, uma relação é composta por duas partes pensantes, atuantes e igualmente responsáveis pelo que chega até o jardim que nós damos o nome de relação. Concordam? Então vamos lá, dando sequência. A simbologia numérica da carta é 2 mais 7, 9.
assim como a carta do campo anterior, simbolizando esta completude dos ciclos de experiência e aprendizados que nos levam ao auge da maturidade espiritual que pode ser alcançada nesse campo. Então, olha que bonito, né? A simbologia astrológica é representada pelo planeta Marte, compreendida pelo povo egípcio como o astro da competência, da ação e também da agressividade, como quer que seja compreendida e manifestada, pois também é muito plural. O bacana dessa carta é que, embora haja um alerta positivo quanto a possíveis padrões de comportamento antiéticos e situações indesejadas, o povo egípcio nos convida à edificação de uma consciência mais elevada nesse campo, ação e competência, para nós termos as devidas conversas necessárias, o estabelecimento de limites saudáveis, acordos também saudáveis e que sejam justos para ambos, transformando este campo, né, num campo cada vez mais equalizado e mais harmônico. Junto disso, a carta também traz ancoramentos importantes que firmam nossa certeza de superação e evolução mesmo diante dos desafios. Então, no plano superior, nós vemos ali que as frequências que vêm do plano divino, do plano espiritual, nós temos a letra hebraica Tet, que simboliza este olhar para o bem e o mal, no sentido de distinguir o que é benéfico e o que é prejudicial e, portanto, trazendo proteção também. O hieróglifo presente também representa o encadeamento diante da intuição do perigo. Sabe, quando nós percebemos com antecedência e unimos essa intuição com razão, nós geramos estratégias e posturas que impedem os riscos de se concretizarem. Planejamento consciente, né, assertivo. No centro também temos uma divindade que atua como juiz, entre aspas, utilizando a pena da deusa Maat, que faz essa equilibração com as leis universais a respeito de tudo que chega até nós. À direita também temos a representação do número 5, de acordo com o alfabeto mágico babilônio. No plano médio, que trata das questões racionais e afetivas, emocionais do ser humano, existe a figura de um arqueiro, em postura já de disparar uma flecha em direção ao futuro. Isso pode simbolizar tanto o ato imprudente de soltar a flecha de qualquer forma, simplesmente torcendo pelo melhor, sabe? Ou de utilizar a matemática das leis cósmicas, como plantio, colheita, né, ação e reação, de forma já inteligente e sublimada. Por exemplo, se semeamos a partir de nós, neste campo, coisas como diálogo consciente no campo do desenvolvimento amoroso, expressão genuína da verdade, posturas virtuosas tanto na paixão quanto no amor de convívio mesmo, entre outras coisas belas, criamos um campo quântico que facilita atrairmos pessoas, situações e tratamentos em ressonância. E quanto mais fazemos isso, pois é um campo de desenvolvimento, de progresso, né? Mais isso vai se tornando pleno em nossas vidas. Então, junto disso, no plano inferior, que infere ao centro instintivo, primitivo e passional do ser humano, nós temos ali a figura de um escorpião, que é um indicativo de necessidade de vigilância diante dos perigos, como nós comentamos, né? De todas essas situações desarmônicas em potencialidade, né? Conscientes agora das energias que envolvem este campo, nós podemos, justamente com atenção, lucidez e alegria, sermos agentes de transformação, que manifestam ordem em meio ao caos, pois é assim mesmo o processo de desenvolvimento, né? Também de dentro para fora e a partir de nós, para criarmos uma realidade pessoal e coletiva cada vez mais brilhante. Por fim, pessoal, vamos agora para o terceiro campo, que é família. Temos aqui a lâmina do arcano menor de número 31, o impedimento. Sabe, pessoal, convido vocês a uma reflexão, assim. Porque essa carta, ela também tem um caráter mais restritivo, né? Que num primeiro momento pode parecer mais negativo, assim como as duas cartas anteriores. Então, assim, como um grupo de livres pensadores, nós do Vidas em Luz, que integramos ciência, filosofia e espiritualidade livre, nós sempre falamos que não somos diferentes nem melhores do que ninguém. O que temos estudado e buscado aplicar, e é bem isso mesmo, estudado e buscado aplicar como estudantes, como aprendizes da vida, é que todas as múltiplas facetas experimentadas, seja na realidade material, mental, emocional e espiritual,
elas podem ser aproveitadas em favor do nosso crescimento, lapidação e constante progresso. Isso todas as experiências. Todas. Sabe, tudo concorre para o bem, bem nesse sentido mesmo. E pelo que estamos sentindo com essa leitura aqui, o convite nessa estação é realmente aproveitarmos e darmos sequência aos aprendizados que o rigoroso inverno nos trouxe esse ano, né? Então, todas as 3 cartas, elas retratam cenários de superações, de confronto com os padrões internos e externos, pessoais e coletivos de um grau maior de desafio. Dizem, por aí, né, que o tamanho da luta é proporcional ao do guerreiro, da guerreira. E é por isso que, com plena confiança e agradecendo cada oportunidade, cada experiência entregue pela fonte criadora de todas as coisas, nós bendizemos e transmutamos tudo para o campo harmônico, de mãos dadas com a ética e com o amor no fluxo da vida. A começar pela expansão da nossa compreensão de vida e também do nosso interesse genuíno em olharmos para o que precisa ser visto e fazermos o que há de ser feito, sempre no bem. Então, no campo familiar, retornando, a carta O Impedimento fala justamente destes obstáculos no desenvolvimento do campo familiar, promessas que não se cumprem, pessoas ou situações que se opõem à realização de objetivos, restrições para fazermos o que desejamos, as expectativas que nós criamos que não se realizam e até mesmo, em determinados casos, pode simbolizar a mulher que luta sozinha, sabe? Bem no sentido de falta de parceria e ter que fazer o papel de 2, seja nos afazeres da casa, seja no campo da comunicação, da gerência de qualquer área da vida. Vale trazer que todos estes desafios esclarecidos pela carta, eles podem ser resolvidos. Na totalidade da interpretação desse arcano, isso sempre está presente. Então, eu reforço, todas essas dificuldades possuem caminhos de resolução. Não significa que será fácil, mas tem. Nos rendermos ou ficarmos em postura de derrota, reclamando, etc., não define a luz que queremos manifestar, essa força, esse amor, essa sabedoria que nos guiam e que nos conduz à vitória, concordam? Então passamos a vibrar isso agora mesmo. Diálogo, estudo, buscarmos orientação, pois os caminhos sempre se abrem para o caminhante digno, para a caminhante digna. A simbologia numérica da carta é 3 mais 1, 4, que nos conecta com os 4 elementos e o poder de manifestação da vida que há em nós de forma estável, equilibrada e firme. Urano é o planeta que rege astrologicamente esta carta, tratando dos obstáculos naturais que surgem da vida, para que, superando-os, cresçamos. Fala também dos sucessos imprevistos, ou seja, das colheitas divinas que vêm do que nós já plantamos, seja há pouco tempo, seja a tempos mais distantes, desta ou outras vidas. No plano superior dessa carta, a letra hebraica Mem ancora as energias de criação e destruição. Aí vem essa questão de reconhecer o que foi, o que está, então passado, presente, e o que queremos construir a partir daí, mantendo os padrões até então manifestados ou ressignificando-os. Por isso, criação e destruição. Temos também um falcão ali, que nessa carta está observando o passado, justamente para compreender estes padrões. E temos também uma figura no centro que representa a oferenda. À direita, a representação do número 9, também conforme o alfabeto mágico babilônio. No plano médio, as figuras da carta, elas ilustram, vamos chamar assim, atividades do dia a dia. Existe aí a simbologia da mãe que trabalha e os filhos que dificultam a realização da tarefa. Para você que está nos ouvindo, isso pode ser literal, talvez no seu caso, como pode ser simbólico. As crianças ali sendo ilustrações de toda e qualquer pessoa, de qualquer idade, ou até mesmo situações que estejam gerando esses obstáculos, estas restrições, dificuldades. Isso inclui a nós mesmos, né? Ainda nesse plano existe uma bolsa, que é a representação daquilo que nós carregamos no mais íntimo e pessoal nosso. Nossas ideias, sentimentos, valores e também da semeadura que se realiza e dos possíveis conflitos que impedem a frutificação dessas sementes. No plano inferior, por fim, nessa carta,
temos a figura central do Sol e da Lua sobre ele, simbolizando esse domínio da mulher sobre o homem, bem num campo assim de lutas e oposições mesmo, né? Dessa forma, percebo aqui um convite do mundo natural e da consciência da Terra à harmonização, ou seja, nem a Lua sobre o Sol, nem o Sol sobre a Lua, mas sim utilizarmos a mente e a intuição superior como ferramentas sagradas para transcendermos essa luta ou fuga instintiva e, de fato, podendo gerar, né, essa harmonização das polaridades. Dito isso, encerramos a nossa leitura de primavera, agradecendo muito a egrégora, intencionando que essa luz ancestral que irradia da cartomancia em nossas jornadas possa ser muito valiosa nesta estação e também em todos os momentos da nossa existência. Fica aqui um abraço apertado de toda a egrégora terrena e espiritual a você e estamos juntos nessa.